O ator Leonardo DiCaprio usou as redes sociais para fazer um comentário crítico a Jair Bolsonaro. DiCaprio compartilhou uma notícia divulgada pelo veículo inglês The Guardian sobre o desmatamento na Amazônia. De acordo com o texto, houve aumento de 28% nas queimadas na floresta no mês de julho de 2020. Disse o ator, abro aspas, dados preliminares indicam aumento de 7% em agosto. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está sob pressão internacional para inibir as queimadas, mas duvidou publicamente delas no ano passado, culpando oponentes e comunidades indígenas. Fecho aspas. Evaristo de Miranda, chefe-geral da Embrapa Territorial, nos mandou alguns dados novos sobre as queimadas no Brasil que mostram que o ator está espalhando fake news. O monitoramento por satélite de referência da NASA das queimadas e fogos ativos de 1º de janeiro a 16 de agosto deste ano registrou no Brasil um total de 63.616 pontos de calor. Com relação ao mesmo período de 2019, houve no Brasil uma redução de 2%. Nos países vizinhos, ocorreu forte crescimento das queimadas nesse período, principalmente na Argentina, 230%, e no Paraguai, 109%. No Brasil, a única região com crescimento análogo foi o Pantanal, 233%. Foram 7.339 focos neste ano, contra 2.200 no mesmo período de 2019. Tanto nos países citados como no Pantanal, esse crescimento deve-se a um fenômeno climático esporádico, essencialmente a falta de chuvas no começo do ano. No Pantanal, muitas queimadas transformaram-se em incêndios. A vegetação aberta e caducifólia da região, em que predominam gramíneas e arbustos, facilita a ocorrência e a propagação dos incêndios, ainda mais com ventos e altas temperaturas. No Pantanal, incêndios são provocados por raios e por ações criminosas ou de negligência, fogueiras de acampamentos, uso de fumaça para extrair mel, pontas de cigarro em estradas. Mato Grosso apresenta 0% de variação nas queimadas com relação a 2019. O estado registrou até agora 13.225 queimadas, incluindo as de parte do Pantanal. O número é quase igual ao do ano passado, 13.238. Apesar do insistente falso alarde de alguns, até o momento, houve no bioma Amazônia uma redução de 15% nas queimadas, 29.710 em 2020, contra 35.145 no mesmo período em 2019. O bioma Caatinga também apresenta uma redução de 24% das queimadas com relação ao ano passado e o bioma Cerrado de 11%. Augusto. Olha, se você botar o Leonardo DiCaprio ao lado da Transamazônica, de qualquer outra estrada ali, que é só percorrer o asfalto, que ainda tem em certos lugares, você chega a algum lugar, ele se perde para sempre lá. Ele não sabe nada da floresta amazônica e sabe muito bem, tá aí, tem os números agora da NASA para serem confrontados com esses aí que vem. A floresta acabou. O Jair Bolsonaro é um piromaníaco perigoso, que agora ele cismou com o Pantanal. Eu pergunto a vocês, não é programa de enquete, não. Vocês conhecem o Pantanal? O Zé já foi lá, certamente. O Vitor, o Guilherme, vocês já foram ao Pantanal? Eu nunca, Augusto. Já foi, Zé? Já. E acho que esse turismo interno no Brasil tinha que ser melhor explorado. Pois é, e olha só, o Pantanal, você precisa fazer com ele, é só cuidar de explorar aquelas coisas deslumbrantes que existem. Eles tratam aquilo com tremendo cuidado. Você para pescar um peixe, você imediatamente tem que pesar o peixe e medir. Se ele não tiver com as dimensões aí, com o peso adequado, devolve para o rio. Você tem um cuidado tremendo para evitar queimada. Ali não tem a agricultura, o agronegócio de maior porte é separado daquilo, não fica precisando, como nem na Amazônia é necessário. Você não precisa de ficar tirando fatias da floresta, é tudo lenda. Agora, um sujeito que é um ingênuo, para dizer o mínimo, como o nosso ator aí, bom ator, gosto dos filmes dele, do que ele fala, não dá, né?
Leva para conhecer o Pantanal, para ver como ele fala bobagem. Eu peço para ele se preocupar com outras coisas. Não é por ali. Ali precisa melhorar a nossa política interna de turismo, fazer com que as pessoas venham. Eu acho impressionante quando você conhece um lugar e vê que é grande demais para você dar palpite. Eu fico estarrecido com a naturalidade que a imprensa brasileira divulga palpites dessa gente. Eu tenho a mesma autoridade que ele tem para chegar lá, fiz um passeio pelo Grand Canyon. Eu queria dar uma declaração, os americanos estão acabando com o Grand Canyon. Tem muito lixo lá embaixo e vão em frente. Ninguém tem essa disfarçatez. Por que no Brasil isso acontece? Porque a imprensa publica tudo que é dito nessa linha do Leonardo DiCaprio. Você, Fiuza? É a estação das queimadas. Então, o que o Leonardo DiCaprio estava fazendo nessa mesma época no ano passado? Exatamente isso, espalhando fake news. Diz até que ele estava estimulando uma ONG lá que foi acusada de tacar fogo na floresta, vocês lembram? Não sei se vocês lembram disso, porque é todo ano esse filme. E ano que vem vai ser a mesma coisa. O Leonardo DiCaprio vai aparecer dizendo que está queimando, não sei o quê. Ele é um Ciro Gomes, o Leonardo DiCaprio é uma Marina Silva, que aparece ali sazonalmente, né, para marcar aquela posição, para vender aquele peixe podre, né? É a mesma coisa. Quer dizer, na verdade, a situação da Amazônia é complexa, né? Eu já comentei aqui, já tive a oportunidade de estar em todos os estados da região, bastante ao longo dos anos, e considero que conheço muito pouco. Tenho livros sobre a região, considero que conheço muito pouco. Aquilo é um continente. Então a Amazônia, essa palavra, da maneira como é usada aí no exterior e tal, é quase que um fetiche e é um desrespeito ao que é a região, a complexidade da região, às pessoas que vivem lá. Então o que me intriga, Vitor, é um artista dessa dimensão, como Leonardo DiCaprio, consagrado, rico. Por que ele quer fazer, ele está buscando prestígio, espalhando fake news, essa ordem de valores que me escapa, né? Quer dizer, o que um personagem com esse, né, consagrado, rico, famoso, bonito, bem-sucedido, inteligente no que faz, vem fazer demagogia vagabunda sobre a Amazônia, né? Eu acho que tem alguma coisa no mercado de virtudes aí que está muito errada para o Leonardo DiCaprio fazer esse papelão, e ano que vem ele vai estar aí de novo, pode crer. Fala, Zé. Não é a primeira vez que fatos falsos são usados contra o Brasil. Parece que virou moda no mundo inteiro fazer críticas e criticar o Brasil exatamente nesta área de meio ambiente. Isto não é coincidência. Recentemente, foi uma foto falsa sobre a Amazônia, não era nem atual e nem era da região amazônica, a foto espalhada por vários famosos no mundo, como se a região amazônica estivesse em chamas, e não era verdade. Nós estamos no meio de uma grande guerra de imagem. É uma guerra de imagem. Você imagina, né, a disputa pelo mercado internacional nesta área aí do agronegócio. O Brasil se transformou no maior produtor de soja. E o DiCaprio não é exatamente um tiozão de internet que sai repetindo tudo na maior irresponsabilidade. Ele tinha que pensar, ele tem seguidores que ultrapassam ali a possibilidade de um veículo de comunicação. Então, eu responsabilizo essas pessoas que ficam repetindo dados falsos sobre tudo e principalmente famosos sobre o Brasil. Esta é uma guerra de mercado. Não há inocentes nessa história, não. Eu me lembro, Vitor, de um episódio em que o então senador Cristóvão Buarque, numa palestra nos Estados Unidos, foi cobrado sobre a internacionalização da Amazonas. E ele respondeu que defendia a internacionalização da Amazonas desde que fossem internacionalizados pontos importantes no mundo, como as ogivas nucleares americanas, não são internacionais. Elas são americanas e podem destruir o mundo 1000 vezes mais do que a região amazônica, né? O Louvre, lá de Paris, né, por deter tantas obras de arte, tinha que ser internacionalizado. E vários outros pontos
e ninguém fala sobre isso. A região amazônica, e a Amazônia Legal não é só brasileira, né? Se transformou num fetiche geral. Lá é muito preservado. Eu conheço o Mato Grosso, conheço a região amazônica e digo o seguinte, o turismo, inclusive o turismo de preservação, ajuda a região. E a região é preservada, como esses países que criticam não preservaram as suas florestas, nem os seus índios, né?